Por mim, abrimos mão. Muito boa noite, vereador Gilmar, nesse momento representando a presidência desta casa, demais colegas, servidores, população. Hoje vou iniciar dando os parabéns para o vereador Ingomar por ter abordado, Ingomar, este assunto da saúde mental, por ter feito essa indicação ao Executivo para um dia, para essa inclusão, né, no PPP, no Projeto Político Pedagógico das Escolas, dessa temática. E é realmente assustador o número que trouxestes, né, nos últimos 10 anos, 77 suicídios no município de Três Passos, né, assusta um pouco e mostra a importância de se trabalhar esse tema em todas as idades, né. Então, não se pode ignorar isso. Parabéns pela iniciativa. Vou me somar aos colegas que comentaram um pouco sobre a revisão geral anual, até porque sou servidor público, assim como o Gilmar, assim como o Jair, e também tenho interesse nesse assunto, e acho que toda a população trespassense deve ter a reposição inflacionária e a busca pelo reajuste salarial dos servidores da Prefeitura Municipal de Três Passos. Fazer uma recapitulação histórica, aqui nem tão histórica assim, mas dos últimos anos, para explicar o que está acontecendo. Os servidores já sabem bem disso, mas a população também precisa saber. Em 2020, com o advento aí da pandemia, o governo federal fez podemos usar esse termo sem medo nenhum, o governo Bolsonaro fez uma chantagem com o Congresso Nacional. Para conceder o auxílio emergencial, então, para a população que precisa, ele chantageou o Congresso, diz, olha, ou vocês aprovam o projeto de lei complementar 173, impondo, dentre outras coisas, congelamento de salários aos servidores públicos, ou não tem auxílio emergencial. E aí o Congresso aprovou a proposta de auxílio emergencial com congelamento de salários aos servidores públicos. Embora este congelamento seja ainda bastante discutido juridicamente. Em função disso, os servidores públicos de Três Passos, assim como demais locais, estão com seus salários congelados há 2 anos. Então não receberam nem reposição da inflação no ano 2021, referente a 2020, e no último ano também não. O que isso acarreta, senhores? 2 anos de congelamento de salário significa perda significativa do poder aquisitivo. Você ganha menos do que se estava ganhando e você deixa de circular na economia local um grande valor financeiro. Porque o servidor público de Três Passos, eu repito isso muitas vezes, nós não temos nenhum privilégio, não existe nenhum servidor privilegiado, marajá, que ganha muito dinheiro, enfim. Os servidores são servidores com salários gastos aqui no nosso comércio. É nas nossas lojas, é nas nossas agropecuárias, é nas lancherias, é nas lojas de vestuários, é tudo aqui. Não tem servidor que fica guardando dinheiro, é na troca de carro, é na oficina mecânica, no cara que conserta o ar-condicionado, na loja de material de construção, no pagamento do pintor, do pedreiro. Somos assalariados. Este dinheiro que nós não recebemos deixa de circular aqui no comércio local. Então, esta também é uma luta que deve ser travada pelos comerciantes, pelo comércio que tanto fala em desenvolvimento, que tanto fala em apoio do poder público. Uma forma do poder público apoiar o comércio é também valorizando os servidores adequadamente, senhores. E não é o que nós estamos vendo acontecer. Veja bem, o município não deu nem 1%, em função da restrição da Lei 173, nem 1% de reposição no último ano, no ano passado. Ou seja, poderia ter economizado no orçamento, né, e agora ter pelo menos reposto a inflação dos últimos 2 anos. O sindicato nem requereu ao executivo ganho real, aumento de salário, requereu só a reposição da inflação dos últimos 2 anos, que somada daria em torno de 16%, 16, alguma coisa por cento. A reposição da inflação, sem ganho real nenhum. E o projeto que veio aqui para esta casa, tanto para servidores do quadro geral quanto para os professores, foi de 10,59%, que é a inflação do último ano, ignorando 5,53% do ano de 2 anos atrás. Ou seja, os servidores de Três Passos têm uma defasagem salarial de mais de 5,53%.
dinheiro que deixa de circular na economia local. Repito, quem perde são os servidores, suas famílias, e não são poucas famílias, são muitas, são centenas de famílias, e perdem os nossos pequenos comerciantes de Três Passos. É importante colocar isso. E sobre o aumento que os colegas colocaram, só para contribuir com a colocação que o colega Jair fez sobre o histórico de reposições, só faltou colocar, Jair, que também quando nós tivemos a reforma, nem dá para chamar de reforma trabalhista, um desmonte da legislação trabalhista no governo do Michel Temer, você teve uma reforma previdenciária também, em que aumentou a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%. Neste ano, o governo do Zé e de Jorginho deram uma reposição desses 3% na folha também, junto com a revisão geral anual, para que não se perdesse esse poder aquisitivo de compra. Isso também tem que ser dito. E também no governo do Zé faltou dizer que foi quando os servidores ganharam o direito à cesta básica, a cesta que a gente recebe todo mês. Então isso também precisa ser colocado. E a crítica que eu faço, senhores, a gente sabe que o limite de folha, já passo, Gilmar, que o limite de folha, com essa reposição de 10,59%, ela já praticamente atinge o limite prudencial do Tribunal de Contas. Mas a crítica que eu faço para o Executivo é o seguinte: teve 14 meses, 12 meses em 2021, mais janeiro e fevereiro desse ano, para se organizar com relação à alíquota e aporte para a amortização do passivo atuarial do Fundo de Previdência. 14 meses, não é pouco tempo, senhores. Tá? Muita foto nesse tempo, muita visita no gabinete, muita live, mas pouca prática, pouca ação. Porque essa situação poderia e pode ser resolvida, senhores, e fica esse recado aos colegas servidores, já tenho insistido muito nisso. O índice de folha está alto, porque o município não conseguiu ainda, em 14 meses, resolver com o Instituto de Previdência a questão de aporte ou alíquota para amortização do passivo, que diminuiria em 5%, 6% aí a questão do índice de folha e permitiria que a gente recebesse pelo menos a reposição da inflação. Tá? Então tem como fazer, mas tem que sair um pouco das fotos, sair um pouco das lives e botar a cabeça para funcionar. Se dedicar um pouco à gestão. Precisa fazer isso, tem que fazer isso, senão perde o controle, é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo, o que as pessoas estão vendo, o que a sociedade está vendo acontecer. E repito, não é uma questão, hoje a minha fala está moderada porque não é uma fala política, é uma fala técnica. Isso a gente tem ouvido com uma frequência muito grande, inclusive de pessoas do alto escalão da administração municipal, inclusive de pessoas do alto escalão do governo, que está faltando uma atenção maior para a gestão administrativa do município. É importante dar atenção, prefeito, para a gestão. Vereador Gilmar. Obrigado, vereador Diego. Tu está colocando muito bem as tuas palavras aí em relação ao nosso salário dos funcionários públicos. Eu acho que tudo que tu falou aí é a mais pura verdade. E a gente sabe muito bem hoje que a inflação que eles estão passando hoje, ela é bem mentirosa. Essa inflação, na minha opinião, é bem mais alta do que essa que está sendo apresentada. Embora os números aí que apresentaram, esses, enfim, é o salário que estão tentando, vão passar para os funcionários, né? Mas a gente sabe que a inflação, durante esses últimos anos aqui no Brasil, subiu lá em cima. E o poder aquisitivo do funcionário público, que ficou com o salário congelado, não está cobrindo essa inflação, né? Eu acho que a inflação é bem mais alta do que estão apontando aí. Então, estamos colocando muito bem essas palavras em relação ao salário dos funcionários públicos, que está defasado, né? E eu acho que é por aí. A gente tem que conversar. O prefeito prometeu algumas coisas e não estão conseguindo se entender. Mas, enfim, vamos ver esse projeto que ele passou para nós aí, de 10,59%, né? Mas vamos conversando ainda com o Executivo sobre isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gilmar. Deixar claro para os colegas servidores também que a iniciativa de conceder a revisão geral anual, que é constitucional, e a decisão de dar ou não reajuste real, aumento, ela é exclusivamente do Executivo, é prerrogativa do prefeito. Então não nos cabe aqui pegar e fazer uma emenda, por exemplo, para aumentar esse valor ou diminuir isso. Ou a gente aprova ou não aprova. Por óbvio que nós vamos aprovar,
porque se não aprovar, ninguém recebe nada. Mas reivindicamos sim que o Executivo pelo menos atenda aquilo que propôs o sindicato, que é repor a inflação dos últimos 2 anos que nós perdemos. Então isso é de extrema importância. E vou aprofundar na próxima sessão a questão dos professores, e também esse assunto vai ser tema de discussão na próxima sessão, né, da revisão geral anual, porque os professores têm o anúncio do governo federal de 33% do piso nacional do magistério, e eles têm uma expectativa muito grande com relação a isso, esperavam um ganho, os professores especialmente esperavam um ganho real muito maior do que somente a revisão geral anual deste último ano. Outro fator que se soma à questão de alíquota, aporte ao fundo de previdência, que é preciso dizer para os servidores, e eu fiz um pedido de informação nesse sentido, ainda não obtivemos o retorno do Executivo, a semana que vem, final de semana que vem termina o prazo, quanto que o município está gastando atualmente com os cargos de confiança, com os chamados CCs, que fique registrado que eu não sou contra, de forma alguma, são necessários, são importantes para uma gestão, mas o questionamento que fica é, será que são necessários em torno de 40 servidores em cargos em comissão? Quanto isto representa na folha de pagamento? Isso é a pergunta que eu fiz no pedido de informação que eu fiz. Eu estimo, posso estar errado, tem que aguardar vir o retorno, mas eu estimo que isso represente também cerca de 5%, 5%, 6% do orçamento de gasto com o pessoal. Então a gente vai somando os fatores e vai entendendo por que estamos no limite de gasto de despesa com o pessoal, o limite prudencial do Tribunal de Contas. E levar essa informação ao servidor público é importante, para que ele não caia em falácias de dizer que não, eu gostaria de dar, mas eu não tenho como. Existem formas, mas é preciso fazer a gestão administrativa do município. Muito obrigado, senhores, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Diego. Passo então a